Oi, gente, que alegria ter você aqui. Que bom que você se dispôs a aprender. Que bom que você se dispôs a estar com a gente nessa jornada. Eu estou muito empolgada com tudo que vai acontecer nesses 3 dias. Então vamos começar e eu vou me apresentar. Então, meu nome é Silvana Liviero. Eu tenho 48 anos. Daqui a pouquinho eu já vou fazer 49. A minha história, ela é um pouco fora assim dos padrões, né, do convencional. Por quê? Com 15 anos eu conheci o meu marido. Com 17 anos eu estava casando com ele e com 18 anos eu tive meu primeiro filho. Então, aí eu abandonei os estudos, fui ser mãe, dona de casa, cuidar da educação do meu filho, enquanto meu marido trabalhava. Então eu não tinha renda, não tinha absolutamente nada. Então nos primeiros anos eu amamentei também até quase 3 anos. E então eu sempre tive essa vontade, né, de trabalhar, de ter uma renda, mas a gente havia acordado, né, feito um acordo que eu seria responsável pela educação dele, até porque quando você não tem uma carreira, uma profissão, fica um pouquinho mais difícil você pagar alguém para cuidar do filho, colocar numa escolinha, creche às vezes é um pouco mais demorado, né? Então eu tinha essa opção e a gente escolheu. E amamentei depois de um tempo, quando ele estava com 6 anos, eu tive a minha segunda filha, mesmo processo. Me dediquei a cuidar da educação dela, amamentei, só que entre uma gestação e outra, eu terminei os meus estudos, né? Então, entre o primeiro e o segundo, eu terminei o ensino médio. Aí depois mais para frente, né? Quando ela já estava, a do meio já estava com 11 ou 12 anos, 11 anos. Aí eu tive a minha terceira filha, a Rafaela. Então, entre a Giovana e a Rafa, eu fiz a graduação em estética e fui trabalhar. E foi aí, gente, o meu primeiro contato com o mundo dos aromas. Por quê? Porque ali a gente tem contato com os cremes, com a textura. E aí quando eu comecei a mexer, né, com creme e pegue a textura e o cheiro, aquilo me encantou. E aí eu falei, nossa, eu descobri o meu mundo, eu descobri a minha profissão, eu descobri a minha aptidão. E sabe, a sensação, né, de você pegar o creme, passar na pele e passar no rosto e fazer tratamentos. E eu trabalhei durante muitos anos com isso. E aí depois eu comecei a fazer velas, porque eu trabalhava muito com massagem. Então naquela época não tinha ainda cera de coco, essas diversidades que nós temos hoje, né? Era só as velas aromáticas pequenininha, com parafina mesmo, bem simples, né? Então eu comecei a produzir velas e não tinha essência, não tinha muita coisa naquela época, né? Não era um mercado amplo. E eu enchia a minha cabine, né? Que nós chamamos de cabine, com velas para poder fazer drenagem, para fazer todas as cores. A partir dali eu comecei a produzir aromatizadores. Então foi quando eu comecei a frequentar assim assiduamente a Silveira Marins. Então quem mora aqui em São Paulo conhece a Rua das Essências. E ali eu comprava meus insumos. Então ali eu comprava insumo para fazer creme de massagem, eu comprava insumo para fazer os aromatizadores. E aí eu comecei a fazer as lembrancinhas. Então eram pequenos aromatizadores, pequenininhos, não tinha personalização naquela época, a gente só colocava uma tagzinha, entregava no saquinho e começou ali a minha jornada no mundo dos aromas. E eu sempre fui apaixonada, gente, por quê? Os aromas, vou explicar para vocês uma coisa, explicar não, se você ainda não parou para pensar. Antes de qualquer coisa, os aromas eles estão inseridos na vida do ser humano. Então, quando qualquer ambiente, então vamos falar primeiro de ambiente. Você chega num local,
Se o local tem mais cheiros de fluidos humanos, porque quem excreta cheiros mais ruins somos nós, né, os seres vivos, vamos dizer assim. Então é um cheiro que está lá no banheiro, é um cheiro que está da pessoa que demorou um pouquinho mais para tomar banho. Então nós classificamos como cheiros ruins. E esses cheiros ruins, o que eles fazem? Repele as pessoas, porque ninguém vai ficar no ambiente fedido, não é verdade? Ok. Ambientes cheirosos, onde nós acrescentamos aromas, seja aromas de origem das plantas, né? Ou seja, os aromas de origem natural, às vezes da fruta, um pomar. Quando você chega num pomar, né? Qual é a sensação que você tem quando você pega uma manga? São sensações boas, cheiros bons. Ou então os aromas sintéticos, que é esse que nós trabalhamos, né? Que são produzidos ali no laboratório, imitando os cheiros naturais, correto? Então, esses aromas são os aromas que têm a capacidade de transformar qualquer ambiente. Então, ele pega um ambiente que muitas vezes está meio carregado, meio estranho, um ambiente, vamos supor, onde teve briga, sabe? Você já entrou num lugar onde as pessoas estavam discutindo e estava aquele clima pesado? Você acredita que uma simples borrifada de um aroma de lavanda, de um aroma de capim-limão é capaz de mudar aquele ambiente? Por quê? Porque o aroma ele consegue transformar as sensações que as pessoas estão sentindo. Então, para você ver como que é poderoso esse universo que você está ou já entrou, ou já participa, ou está começando agora. Então seja muito bem-vindo ao universo dos aromas, ok? Então, continuando, eu comecei a produzir. E nisso, gente, quando você começa a mexer, a manipular, o olfato ele vai começar a desenvolver automaticamente. Então você não quer mais do mesmo, você quer produzir algo novo, você quer trazer uma experiência nova para a pessoa. Então, é uma essência de alecrim, ótimo, mas é uma essência de alecrim que eu vou incrementar, que eu vou colocar um plus naquela essência. Então, para aquela pessoa, esse alecrim com determinada essência vai ficar bom. Para aquela pessoa, eu já vou pegar o alecrim e vou misturar com uma outra pessoa, com uma outra essência, para causar uma outra impressão. Então, o mundo do aroma é exatamente isso. É você construir os cheiros e personalizar de acordo com as características que a pessoa que vai comprar de você ou que você vai produzir para dar de presente, que ela vai encantar. Então, o poder de encantar as pessoas, o poder de trazer as pessoas e de mudar o ambiente está nas tuas mãos. Entenderam? E aí a minha jornada com aroma continuou. E eu fui fazer com 40 anos, né? Aí depois de alguns anos, quando eu completei 40 anos, eu dei uma parada nos aromatizadores e fui fazer cremes, outras coisas. E com isso eu fui fazer a faculdade de fisioterapia. Eu queria conhecer um pouquinho mais sobre a anatomia do corpo humano. Eu queria conhecer um pouquinho mais sobre a fisiologia, sobre os mecanismos, né? Como tudo funciona. E eu fiz 4 semestres dessa faculdade de fisioterapia e logo em seguida já abri uma porta que eu desejava há muito tempo, que era cursar a faculdade de Química. E essa porta que me abriu, esse lugar onde eu fui estudar, era o seguinte: eram 3 anos, que chama graduação tecnóloga. E ela é bem específica, então seria tecnologia, química, voltada para especializada em cosmético. Então, ao terminasse essa graduação, eu já seria uma responsável, até já poderia assinar como responsável técnico e já estaria apta a produzir, a formular todo e qualquer tipo de cosmético, inclusive perfumes. E isso assim me interessou, eu fiquei super feliz e fui fazer essa graduação.
Então lá eu voltei a trabalhar com aromas também, porque já estava no mundo, né? E cada vez mais a gente me encantando e cada vez mais eu desenvolvendo fragrâncias exclusivas. E nós começamos e mergulhamos de cabeça, né? Meu marido sempre ali, meu parceiro, e nós começamos a bombar. Então naquela época assim eu fiz parceria com 4 empresas de eventos que faziam casamentos, debutantes. Então toda a parte de aromas, toda a parte olfativa eu que desenvolvia. Então nós fazíamos, né, uma reunião com a pessoa, né, com o contratante. Então ali o decorador já estabelecia como que seria a decoração, o chefe qual seria o cardápio, e eu já ali já projetava com ele como que seria o aroma. Então eu já fazia já as misturas, né, das essências, normalmente essências florais com frutais, e a pessoa experimentava e ela escolhia. E ali a gente borrifava naquele ambiente da festa. E depois no final a gente distribuía o aromatizador como lembrancinha. E aí já estava personalizado, tudo bonitinho. Então já era um serviço assim completo. Então naquela época eu trabalhava muito, porque eu estudava, eu cuidava do meu pai, que ele estava num estágio já avançado, né, de Alzheimer, e desenvolvia esse projeto com essas pessoas, né? Então eram 4 contratos. Então assim, eu estava tava a todo vapor mesmo. E nós começamos já a pensar em regularizar na Anvisa, tá, gente? Porque chega uma hora que o seu negócio vai crescer tanto, de tal forma que você precisa regularizar, que você precisa ir atrás, né? Para você continuar crescendo e, quem sabe, se tornar um mega empresário, uma indústria, enfim. Então você precisa começar a pensar na regulamentação, beleza? E aí a gente começou a pesquisar e começamos a comprar, investir em maquinários, equipamentos. Bom, gente, vocês sabem como é que funcionam as coisas. A gente, né, você é empreendedora e você sabe que quando você não vem de uma família aí ricaça, que investe ali um capital e você já começa já lá do alto, é uma coisa. Mas quando você começa de baixo, você vai etapa por etapa. Então nós nos comprometemos naquela época. Compramos maquinários, já estávamos vendo espaço, era matéria-prima e tudo mais, e faturas para pagar. E o que acontece? Em 2020 veio a pandemia. Aí vocês imaginam. Então em 2020 nós já tínhamos agenda até o mês de junho, até o mês 6 já estava tudo fechado, as nossas agendas com todos os eventos, com todas as coisas. Então nós produzíamos assim em grande escala. Então quanto maior são os seus pedidos, maior é o seu orçamento e maior consequentemente são os boletos. Então assim, não foi de um mês para o outro, foi do dia para a noite. Nós acordamos de manhã de um jeito, fomos dormir de outro. Ou seja, tudo fechou, né? Vocês lembram? E nós ficamos aqui, ó, com nossa mão cheia de boleto para pagar, porque era financiamento de maquinários, era um monte de coisa. E na outra mão, sem nada, só recebendo, aliás, né, sem nada. Nós recebemos o quê? Só os cancelamentos, os adiamentos, muitos clientes querendo os valores de volta. Foi uma loucura em 2020, mas sobrevivemos. E não foi fácil. Então foi assim uma queda livre. Então nesse momento eu dei uma pausa, comecei a pensar no que a gente ia fazer. Eu tinha um grande estoque de álcool, de cereais. E no começo da pandemia o álcool começou a vender bastante, então nós desfizemos do nosso estoque, poder mantermos, né, manter a nossa casa e tudo mais. Ponto. Então nesse período foi quando eu comecei a produzir sabonetes artesanais.
em casa. Aí fiz um vídeo no YouTube, fiz base, fiz algumas coisas assim. Na época o canal estourou, foi muito legal. Só que nós tínhamos também um grande estoque de essência. Nós vendemos o álcool, mas nós tínhamos as essências. Aí nós invasamos e começamos a vender as essências. E também vendemos tal. E aí a gente fez uma parceria e fizemos grupos de WhatsApp. Foi quando nós começamos nossos grupos de WhatsApp com essências. E foi legal, a gente retomando, né, agora uma nova configuração. Pensamos em abrir uma loja de insumos, vamos trabalhar para isso. Né? E nosso pensamento era esse, quando terminar a pandemia, nós abrimos a nossa loja de insumos. Fiz alguns cursos, né? Curso de base, o que mais, né? Curso de base, desenvolvi ali 8 formulações e foi muito legal aquela época. Só que em 2021, infelizmente, meu marido morreu de Covid. Então, para mim, assim, foi outro baque na minha vida, porque agora eu estava sozinha, né? Claro que eu tenho meus filhos, mas ele era meu parceiro em tudo, né? Aí, como eu tinha os boletos, eu continuei vendendo essência, só que diminuiu um pouquinho o freio e já comecei a dar um pouquinho mais de ideia, né? Porque não dá para continuar montando uma loja, enfim. E continuei com as essências. Só que assim, gente, essas essências, para quem, se você tá aqui, você compra essência comigo, as essências lipossolúveis, elas foi um perfumista, né, que desenvolve e faz mais exclusivo para mim. Foi algo que um projeto que nós fizemos e desenvolvemos. E não, aí eu terminei também a faculdade, tá? Terminei a minha faculdade, fiz uma pós-graduação em cosméticos naturais, mas o meu amor e a minha paixão é pelos aromas, ok? Então, o que acontece? Agora que você já sabe mais ou menos como é que eu vim parar aqui, né? Os aromas, gente, eles estão presentes em todos os lugares. Então, quando você pega um creme e qual é a primeira coisa que você vai fazer? O que define se aquele creme seja para o cabelo ou seja para o corpo? Qual é a primeira impressão que você vai ter, se você vai confiar ou não? Como é que você decide se você vai confiar naquele produto? Primeira coisa, é através do cheiro. Então o aroma, ele traz confiança. A pessoa vai sentir, pode ser o creme assim mais caro, pode ser um pote de creme assim valiosíssimo. Então a pessoa vai analisar primeiro a embalagem, certo? Se a embalagem corresponde, e depois ela vai abrir a tampa e vai sentir o cheiro. Se a embalagem estiver ok, se o creme cumpre com aquilo que ele promete, seja para o cabelo, seja para o corpo, mas se ele não tem um cheiro bom, não adianta absolutamente nada. A pessoa não vai mudar de ideia se o cheiro daquele produto não agradou. Entenderam? Então, para você ver como o aroma não é só você produzir uma água de lençol, não é só você produzir um aromatizador, não é sobre isso. Isso faz parte, entendeu? Fazer uma água perfumada, fazer um aromatizador, fazer um sachê perfumado, faz parte do universo do aroma, mas não é só isso. O aroma é você transformar aquele ambiente, é você saber que você pode transformar. E para você ter essa consciência, você precisa saber, em primeiro lugar, quem é você no mundo dos aromas. Você é aquela insegura, aquela tímida, aquela que tem medo, ou você é aquela que é ousada e fala, eu vou para cima. Ai, Silvana, eu sou tímida. Ótimo, eu não estou aqui para te condenar, entendeu? Não estou aqui para falar, não, você pode sim ser aquela pessoa mais prudente. Então eu vou mudar as palavras, tá bom? Ao invés de falar que você é aquela insegura, ao invés de falar que você é aquela que tem medo, ao invés de falar que você é aquela que não vai conseguir, então vamos trocar a palavra insegurança pela palavra prudente.
Eu tenho um pouquinho mais de prudência. Eu quero ver aonde eu estou pisando para eu poder ter certeza. Você entendeu? Então, vamos trocar a palavra medrosa pela palavra eu sou zelosa, eu tenho cuidado. Então são coisas que eu preciso trabalhar, que eu preciso saber quem eu sou para eu poder começar. Você entendeu? Então eu já vou te dar uma característica de quem é você. Eu sei quem sou eu. Eu sou uma pessoa que eu muitas vezes enfrento as situações, dou uma paralisada, dou uma pausa, mas o que? Eu volto. Então eu me considero uma pessoa fênix. É aquela que quando eu penso que eu não vou mais conseguir, que não vai dar, porque depois de perder o Alex eu ainda tive que passar por um processo que foi o câncer da tireoide, e é por isso que a minha voz hoje ela tá assim nesse tom, porque pegou um nervo, né? Pegou um dos nervos, né, responsáveis pela fala, então ela ficou essa voz mais baixa. Mas eu sei que eu sou uma fênix. E você? Você também é uma fênix. Porque você está aqui comigo. Porque você se dispôs a pegar 30, 40 minutos do seu tempo e dedicar a assistir essa aula. E dedicar a conhecer. Ainda que você esteja meio desconfiada. Será que vai ser mais um curso? Mais uma jornada? Mais isso, mais aquilo? Não. Mas você insistiu em você mesmo. Porque muitas vezes a gente fica preocupado com a opinião das pessoas. O que as pessoas acham de mim? O que as pessoas vão me falar? Não. A minha pergunta é: o que você pensa de si mesmo? Quando eu perguntei sobre algumas características suas e eu mesma joguei a palavra insegura, medrosa, tímida. Então assim, agora vamos inverter esse jogo, vamos mudar essa chave e eu vou te provar que você não é nada disso. Sabe por quê? Porque você possui habilidades que poucas pessoas possuem, tá? Então assim, se você chegou aqui ansiosa, ai meu Deus do céu, eu quero, eu preciso, e aquela coisa, eu vou falar para você, para tudo, deleta, zera, respira, faz exercício de respiração aí onde você estiver e solta, porque a ansiedade não vai te levar a lugar nenhum. Primeiro, qual é a profissão que você escolheu, mulher? Você escolheu a profissão artesã, e ansiedade com artesanato não combina, ok? Desespero com artesanato não combina. A coisa mais comum que a gente vê, e depois eu vou explanar um pouquinho mais sobre maceração, mas a primeira pergunta que uma pessoa faz para mim, depois que ela faz qualquer tipo de produto, de aromatizador, seja lá o que for, tem que macerar, porque a pessoa já tem essa ansiedade, embora algumas pessoas, alguns professores, até eu mesmo, em alguns vídeos do meu canal lá no YouTube, eu falo que não precisa, já pode usar. Mas a minha experiência ao longo dos anos e lidando com tudo isso, eu concluí que precisa sim, precisa desse tempo de descanso para poder a essência misturar com álcool, enfim, depois eu vou explicar um pouquinho mais. Mas o ponto que eu quero falar é sobre a ansiedade. Nós precisamos fazer valer a nossa profissão. Se eu sou artesã, eu preciso ter na minha cabeça, na minha mente, que as coisas precisam de um tempo. Uma cola precisa de um tempo para secar. Então, vamos combinar isso sem ansiedade, sem querer que as coisas acontecem do dia para a noite. Porque eu não estou aqui dando uma aula para você de fast food, entendeu? Rapidinho, vai lá, pronto. Faça um aromatizador e já use na hora. Ganhe dinheiro agora, sabe? É muito imediatismo, entendeu? E isso não faz bem nem para mim, nem para você, nem para aquilo que você está produzindo. Porque senão você vai fazer coisas mal feitas, tá? Então, nós estamos aqui numa jornada. Nós não estamos aqui num delivery, que é rapidinho, né? Você já encostou num delivery, no McDonald's, aí você ainda não decidiu. Experimenta chegar no McDonald's sem decidir o que você quer comer.
Você chega lá no delivery, aí a moça já começa, pois não, aí você ainda vai pensar no que você vai comer. E a pessoa que tá lá já começa a ficar impaciente, né? E aí você fala, aí você tem que escolher correndo aquilo que você quer, porque a fila anda, precisa andar e carro atrás, e as pessoas já começam a ficar impacientes. E no artesanato não é delivery, gente. O artesanato é o que? É artesanal, algo feito com as mãos. Então eu não vim aqui entregar para você um fast food. Eu vim entregar para você, sabe o que? Algo gourmet. Então fechamos, né? Sem ansiedade, nós estamos o que? Gourmetizando, fazendo algo sofisticado. Não é um delivery, tá bom? Então, outra coisa, habilidade. Saiba que você tem sim muitas habilidades que você desconhece. Aonde que você vai conseguir desenvolver as suas habilidades? É no delivery? Não, o delivery só serve para te deixar mais ansiosa e você não pensar, fazer as coisas sem pensar. Ai, uma receita agora de água perfumada. Ai meu Deus, eu tenho uma festa de 15 anos, o que eu devo colocar? Gente, pelo amor de Deus, isso não é vida de artesã. Isso é o quê? Uma vida de uma pessoa que está sempre desesperada para que outro possa ajudar. Sabe o que eu quero entregar para você? A autonomia de você construir. A autonomia de você não precisar mais ficar atrás da opinião das pessoas sobre o que você vai usar em determinada festa. Já aconteceu isso com você? De você não saber, da pessoa pedir, falar, olha, você pode trazer uma essência para mim? Porque a minha filha vai fazer 15 anos e eu quero uma essência. E você fica, e agora? O que eu vou fazer? Aí você vai lá nos grupos e pergunta, e várias pessoas vão te dar várias dicas e são super bem-vindas. Eu acho maravilhoso isso. Só que você precisa dar um passo além, entendeu? Senão vai continuar sempre sendo a iniciante insegura que nunca vai conseguir. Então nós vamos o quê? Começar a nossa jornada e você vai sem a ansiedade, agora já sem a ansiedade, já é uma fênix, porque você está recomeçando os seus passos, então não é mais a ansiosa, já é uma fênix, aquela que renasce, é aquela que tem habilidades que vai desenvolver cada uma delas. Então, pergunto de novo, quem é você no mundo dos aromas? Você já tem alguma resposta? Ai, Silvana, eu sou aquela então habilidosa. Isso, boa. Ai, Silvana, eu sou aquela então que corajosa. Ótimo. Ai, Silvana, mas eu tenho tanta dificuldade para aprender. Não tem não. Não tem dificuldade nenhuma, porque a habilidade já tem. Agora o que nós vamos fazer? Qual é o próximo passo para eu me descobrir quem eu sou e como é que eu vou começar a construir a minha carreira de cheiros? Como é que eu vou começar a construir os meus próprios cheiros sem depender da opinião de ninguém, sem depender de um grupo que vai lá e me guia, e eu mesma ir lá e conseguir construir os meus cheiros? Então o que você vai fazer? Você vai acreditar em você mesma, ok? Saber que você tem habilidades e principalmente que você consegue. Sabe por que você vai acreditar nisso? A palavra-chave para você está nas tuas mãos o poder de transformar um ambiente, ok? Você tem esse poder na sua mão. Então, lembra quando eu comecei a aula falando de que às vezes o ambiente está meio carregado e teve briga e sei lá o que teve e tá aquela coisa, né? Às vezes as pessoas estão, ou então chega até pessoas com energias mais pesadas. Vou borrifar lá uma essência que eu preparei. E aí as pessoas vão sentir, porque isso, gente, não é da minha cabeça que eu tô falando, é cientificamente, tá bom? O nosso olfato tem receptores. No e-book de marketing olfativo que eu preparei, que tá lá no curso, fala um pouco sobre isso, como os receptores dos nossos nariz transmitem a mensagem, mas aí eu vou falar mais pra frente. Então, não sou eu, é cientificamente. Então, olha só, como que você pode fazer isso, como que você consegue
transformar o ambiente. Então você já tem essa habilidade, você já tem esse poder nas suas mãos. Então você já é uma fênix, você é uma mulher que tem segurança, você é uma mulher habilidosa e você é uma poderosa. Os homens também, tá, homens? Eu tô falando mais pro público feminino porque é 95%, mas vocês estão nessa escala, entendeu? Então você tem todo esse poder. Então no mundo do aroma, você é aquela pessoa que transforma um ambiente, que consegue trazer acolhimento, que consegue trazer aconchego, mas também que consegue trazer para aquele ambiente a produtividade, que é produzir um aroma para um escritório, aquela pessoa que consegue levar um aroma para trazer concentração para um local. Então cada aroma desenvolve algum papel específico e você vai aprender. Fica tranquila que não vai ser assim, ai, e agora? Qual que tá? Calma, a gente vai chegar lá, entendeu? Então eu sei quem eu sou nesse mundo e você também tá saindo da aula sabendo quem é você no mundo dos aromas. Tá, então só para finalizar, eu tenho aqui, ó, 2 essências. Se eu pego a Aqua Kiss, a maçã verde, se eu coloco só um pouquinho de maçã verde na Aqua Kiss, eu vou ter um aroma. E vai ser um aroma bom, um aroma até que pode fazer body splash. Eu vou ter um aroma. Se eu pegar e colocar um pouquinho de Aqua Kiss na maçã verde, eu vou ter outro aroma, que vai ser mais adequado, por exemplo, para um quarto. Deixa eu ver mais para onde. Talvez até para um odonto, né? Para um lugar mais tranquilo, mas que precisa dessa refrescância. Você entendeu? Então, assim, são habilidades que você vai desenvolvendo à medida com que você vai evoluindo o seu olfato, à medida que você vai ganhando confiança em si mesmo. É por isso que você precisa realmente colocar a sua cabeça no lugar. Se você está ansiosa, apavorada, eu preciso ganhar dinheiro ontem. Todos nós precisamos ganhar dinheiro para ontem, né? Porque os boletos não param. Mas eu preciso o quê? Respirar e pensar e traçar melhor as minhas metas. E é isso que nós vamos fazer na próxima aula, né? Eu vou dar algumas dicas para vocês de como começar o plano de negócio, a precificação, como é que as coisas andam, tá bom? Então nós vamos encerrar essa aula e eu quero que você realmente guarde no seu coração cada uma dessas palavras. Você viu, eu compartilhei com você um pouquinho da minha jornada, da minha trajetória para quê? Para você saber que é possível sim, nós sempre seguimos em frente, colocarmos sempre uma vírgula aonde precisa de uma vírgula, um ponto final aonde precisa de um ponto final e acima de tudo as reticências e continuar e seguir em frente. E agora começa um novo passo na sua vida, aonde claro que você vai aprender a fazer várias coisas dentro do universo dos aromas, mas a primeira coisa que você precisa ter na sua mente é o poder que um aroma tem de transformar. Quando isso está na sua mente, no seu coração, o poder de um aroma, então você é capaz de superar todos os seus limites, tá bom? Então vamos fazer o seguinte, eu quero saber o que você absorveu. Então lá no Instagram eu vou subir um post para você comentar. Então, você já é minha fênix, tá? Você não é mais aquela pessoa insegura, mas eu quero saber qual é a sua principal característica. Qual é a sua principal característica? Então, você vai analisar, faz essa autoanálise. Qual é a sua principal característica que vai fazer você alavancar a sua carreira ou a sua habilidade? Vamos falar de habilidade, que vai alavancar a sua habilidade. Silvânia, eu sou uma pessoa então que eu sou comprometida, eu estou comprometida comigo, eu estou comprometida em aprender. Então você vai escrever lá, eu sou comprometida, estou comprometida. Qual é? Eu sou uma pessoa paciente, eu sou uma pessoa que sabe esperar, eu não sei, você sabe qual é a sua principal característica.
Então deixa eu te conhecer, porque a gente se enche muito de coisas negativas sobre nós mesmos, mas agora chegou o momento que para você dar o próximo passo, você precisa ter essa consciência da sua principal característica, porque é nela que você vai se apegar, tá bom? Gente, foi muito bom estar aqui com você, muito bom mesmo, tá? Então, amanhã venha com tudo, venha com garra, porque nós vamos aprender muitas coisas muito legais mesmo sobre já dentro do mundo de negócios. Então, se você veio em busca de uma renda extra, amanhã vai ser essa aula onde nós vamos explanar um pouquinho mais sobre essa carreira dentro do mundo dos aromas, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado, espero muito ter esclarecido para vocês sobre o que é o poder dos aromas, espero muito que você tenha se encontrado dentro desse mundo dos aromas, de saber quem é você e a sua principal característica e a sua habilidade de criar. E nós vamos desenvolver, fica tranquila, não deixe a ansiedade entrar no seu coração. Nós vamos aprender sim a desenvolver. E é claro que eu vou continuar liberando ali para vocês lá no Instagram cada uma das dicas, né, de combinações, porque esses exercícios de combinações é que vai desenvolver o seu olfato. Então, cada vez que eu liberar, não despreze, porque são essas combinações que vai despertando o seu olfato, que você vai conseguindo realmente evoluir a ponto de não ficar mais dependente da opinião do que você vai fazer, tá bom? Então até a próxima aula.